Olá, pessoal, boa noite. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer aí a Liga, né? Os meninos, a Rayane, o Pablo, pelo convite. É uma satisfação poder participar desse momento com vocês aqui. Eu já tive de perto, hoje eu não sou mais professor da Unifal, né? Mas já tive de perto com os alunos do curso e já tive a oportunidade de dar aula para muitos. Então, assim, é um prazer poder contribuir. Eu vou compartilhar minha tela. A minha proposta hoje é a gente fazer os exercícios, tá? A Rayane me passou alguns exercícios. Então, nós vamos elaborar, corrigir não, né? Nós vamos fazer alguns exercícios. Tem 2 exercícios que o meu gabarito não está batendo com o gabarito da resposta. Eu vou expor a minha forma de resolver o exercício e a gente fica com essa dúvida, tá? No final das contas. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Um ponto importante que eu quero deixar bem claro é, tendo dúvida, não precisa esperar, não. Estou falando, teve dúvida, pode interromper, pode perguntar aí, que eu vou tirando as dúvidas à medida que elas forem surgindo. Uma coisa que eu vou fazer sempre que possível, tentar explicar o conteúdo de novo. A gente viu lá no início da aula da semana passada uma breve, e muito breve mesmo, até brinquei depois, com 1h10 eu fiz um resumo da matemática financeira, uma coisa, foi muito corrido. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar e que a gente vai explorando as dúvidas, ok? Eu comecei fazendo alguns exercícios na aula passada, então hoje eu vou dar sequência nos exercícios, ok? Eu não me lembro aqui, até não tenho aqui, mas o exercício que ficou para a gente fazer hoje, deixa eu só para poder contextualizar vocês. Eu fiz os exercícios da prova 2019, tá? O 15, o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20. Nós fizemos esse exercício na semana passada. O exercício 20 a gente finalizou com ele. Tem um semelhante a ele aqui para a aula de hoje. Então, eu falei que eu faria um exercício, explicaria esse raciocínio desse exercício usando um espaço maior entre a série de valor presente e série de valor futuro, mas tem um exercício que eu vou deixar para explicar isso na hora que eu for resolver esse outro exercício. Bom, então esse exercício 14 da prova de 2018, ele diz o seguinte: um estudo constatou que em determinado bairro da cidade, nos últimos anos, o valor do metro quadrado construído desvalorizou em média 5,35% ao ano, devido principalmente ao aumento da violência na região. Se essa tendência persistir nos próximos anos, o valor de venda daqui a 3 anos de um imóvel com 75 metros quadrados comprado hoje, neste bairro, por 550 mil, será de... Então, na verdade, o que está acontecendo nesse exemplo? Ele tem uma deflação, né? Uma desvalorização. Então, o que a gente observa é que o valor do imóvel ele está diminuindo. Ele comprou hoje por 550 mil e a pergunta é: quanto que ele pagaria por esse imóvel? Quanto que valeria esse imóvel daqui a 3 anos, considerando uma desvalorização de 5,35% ao ano? E aqui a gente está falando de 3 anos. Bom, no nosso primeiro bate-papo eu fiz um comentário, e quem já foi meu aluno na graduação já ouviu isso, a importância de fazer a linha do tempo, de fazer essa linha, de pensar o exercício a partir de uma linha do tempo, tá? Eu, enquanto professor da área, eu não consigo resolver o exercício se eu não tiver essa linha do tempo. Então, vou chamar atenção para isso, e sempre que eu posso, eu falo isso em aula. Bom, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, que hoje, nesse exercício aqui, o valor desse imóvel é 550 mil e ele vai diminuir de um período para o outro. Então, qual que seria o valor na data 1, na data 2 e na data 3, tá? Eu vou explicar de uma forma mais simples, tá? Que foi a forma que eu achei melhor para poder ajudar.
seria o seguinte, hoje, esse imóvel vale 550 mil, e esse 550 mil é 100% do valor do imóvel, então ele vale 100. Daqui a um período, ele vai valer quanto? Ele vai valer X. E eu vou calcular o valor primeiro para a data 1. Então, se nós pegarmos que ele desvalorizou, se nós pegarmos 100% e diminuirmos 5,35, a gente vai ter que, daqui a um ano, ele vai valer 94,65. Ou seja, 100 menos 5,35. Então, ele vai valer 94,65%. Então, vou fazer uma regrinha de 3. 94,65. Em suma, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o 550 mil e dividir por 0,94. Desculpa, está errado. É multiplicar. É regrinha de 3. Então, o que a gente tem aqui é uma multiplicação inversa. Então, 550 mil vezes 94,65 é igual a 100x. Regrinha de 3, vocês estão acostumados com ela. Então, o x vai ser os 550 mil multiplicado por 0,9465. Fazendo isso, vamos aqui na calculadora financeira. O que a gente tem é o seguinte, ó. 550 mil, 550 mil multiplicado por 0,9465. Vai dar 520.575. Então, 520.575. Pessoal, o que a gente precisa fazer? Continuar multiplicando por 0,95. Ou seja, é a lógica da desvalorização em cima da desvalorização. É o caminho inverso do juro composto. Tá? Se nós estivéssemos acumulando juros, nós faríamos juros sobre juros. Aqui o que a gente está fazendo é desvalorização sobre desvalorização. Então, se ele diminui de 550 para 520, 575 de um ano para o outro, agora eu vou diminuir 5,35% desse valor. Então, basta a gente pegar isso aqui e multiplicar pelo mesmo 0,9465, que vai dar 492.724. 492.724. Eu vou desconsiderar os centavos, tá? E, de novo, multiplicarmos por 0,9465. Opa, não tem o zero. É 0,9465. 466.363. 466.363. E 49. Bom, se nós olharmos aqui, a gente tem essa resposta, que é a letra D, que é exatamente o gabarito. Então, a gente tem a forma de resolver. Pessoal, o mais fácil que eu achei para resolver esse exercício foi fazendo dessa forma, tá? É desvalorizar um para o outro. Poderíamos criar outros artifícios aqui para fazer o exercício? Sim, mas eu acho que não é o caso. E aí está aberto. Se tiver alguém com alguma dúvida nesse exercício, estou à disposição. Bom, ninguém falou nada. Seguimos viagem. O próximo exercício, ele é o exercício 15 de 2018, tá? E ele fala o seguinte: uma geladeira está sendo vendida em 4 parcelas iguais a R$ 432, sendo a primeira paga no ato da compra e as demais nos 3 meses subsequentes. Ou seja, nós temos uma geladeira que vai ser paga em 4 parcelas, sendo a primeira no ato da compra. Então, o sujeito vai lá, compra a geladeira, vai pagar R$ 432 no dia que ele comprar, mais 3 parcelas mensais de 432. Deixa eu aproveitar aqui para
comentar um ponto. Sempre, para a gente considerar uma série de pagamentos, ou, né, uma sequência de pagamentos, como série de pagamentos, para a gente poder usar na calculadora financeira, a gente precisa considerar dois aspectos importantíssimos. O primeiro deles é o valor das parcelas tem que ser iguais. Tá? Então, se os valores forem iguais, já é o primeiro passo. O segundo passo é o intervalo entre as parcelas tem que ser o mesmo. Somente com nessa situação a gente pode considerar uma série como sendo uma série de pagamentos e aí usar as funções da calculadora financeira para resolver, ok? Então, o que a gente tem é, nesse caso, a taxa de juros é de 2,25% ao mês. E a pergunta é, o valor do pagamento à vista poderia ser aceito pelo vendedor, seria de, ou seja, o que ele quer saber, na verdade, é qual é o valor presente, tá? Nós vimos lá no primeiro dia, né, no nosso primeiro bate-papo, e vocês já devem ter visto isso também, a questão da série antecipada e série postecipada. Quando a gente está falando de série de valor presente e o primeiro pagamento coincide com a data do valor presente e ele é exatamente igual aos demais pagamentos, então é importante esse entendimento, essa parcela é igual às demais, a gente tem aqui uma série antecipada. Então, o valor presente coincide com o primeiro pagamento, o primeiro pagamento é igual aos demais, série antecipada. Aí alguém pode me perguntar, mas e se o valor da primeira parcela for diferente? Eu posso fazer uma simulação aqui só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar que o sujeito vai dar uma entrada de 1.000 e vai pagar o restante em parcela de 432. Neste caso, o que a gente vai fazer? A gente desconsidera esse 1.000, acha o valor presente dessa série aqui, que nesse caso ela ficaria postecipada. Esse valor presente da série soma com 1.000 para a gente poder achar o valor à vista da geladeira, ok? Então, se nós tivéssemos um valor diferente, seria esse o caminho. Como nós não temos um valor diferente, o que a gente vai fazer é trabalhar com os 432 e agora uma série antecipada. Bom, nessa situação, o que a gente vai? Vamos direto para a calculadora, tá? Pessoal, eu vou resolvendo. Se vocês tiverem dúvida, não entendi alguma informação aqui, dê um grito aí. Ó, R$ 432 é o PMT, é o valor da parcela. 2,25 é a taxa de juros. 4 é o número de parcelas, aí é importante a gente separar. Quando a gente está falando de série de pagamentos, o N é sempre o número de parcelas, tá? E o que a gente quer saber? Valor presente. Só que está faltando uma informação. A série que nós estamos trabalhando com ela é uma série antecipada, né? Por que ela é antecipada? Porque a primeira parcela coincide com a data do valor presente. Neste caso, nós precisamos que a calculadora esteja aqui com a função begin explícita. Pessoal, aqui é um detalhe importantíssimo para a gente não... Tem que estar com muita atenção na hora do exame, para vocês não esquecerem esse begin aqui, tá? Porque é muito fácil de ele ficar esquecido. Agora, a gente acha o valor presente. 1.671,79. Então, 1.671,79. Temos essa opção? Temos a opção, é a opção B. Olha lá, bateu com o gabarito. Agora, vamos fazer um teste. E se eu não tivesse colocado o begin? Esqueci do begin. Ou seja, estou trabalhando com série postecipada. Qual que seria o valor? 1.635. Observem que eu tenho lá, ó, 1.635 também, tá? Então, esse tipo de questão, ele contempla o esquecimento lá de colocar na calculadora a série antecipada. Beleza? Bom, dúvidas? Próximo. Uma televisão é vendida à vista por 2.000 ou a prazo com 20% de entrada mais 2 parcelas mensais de 850. A taxa mensal de juros do financiamento é... Então, observem o seguinte. Como que eu posso comprar essa televisão? Eu posso pagar nela 2.000 à vista. Ou
Eu posso pagar essa televisão com 20% de entrada. Então, 20% de entrada. Vou escrever aqui, ó. 20% de entrada representa 20% de R$ 2.400. E o restante vai ser pago em 2 parcelas de 850. E aí, as parcelas são mensais, né? 2 parcelas mensais, isso aqui é importante, ó. E a pergunta é, qual que é a taxa de juros mensal? Inclusive, a pergunta é mensal. A pergunta poderia ser uma taxa anual, aí a gente teria que achar a taxa mensal e depois trabalhar com ela para ano. Bom, aqui tem um detalhe importante que é, qual que é o valor que eu estou financiando? Observem que eu não estou financiando 2.000. Por que eu não estou financiando 2.000? Porque eu já paguei 400 de entrada. Então, o valor a ser financiado nesse caso aqui é 1.600. Então, olha só, eu estou deixando de pagar 1.600 e por este valor, ou seja, para pagar essa parcela de 1.600, eu vou optar por pagar 2 parcelas de 850, sendo uma daqui a 30 dias e a outra daqui a 60 dias. A pergunta é, qual é a taxa de juros que está embutida aqui? Ok? Bom, vamos lá. Calculadora. Pessoal, aqui tem um ponto importante, que na hora que nós formos colocar as informações na calculadora, observem que nós temos valor presente e temos PMT. Né? Neste caso, para que a calculadora não dê aquele erro 5, a gente precisa de colocar ou o valor presente ou o PMT negativo. Então, vamos lá. 1.600 é o valor presente. 850 é o PMT. 2 é o número de parcelas. A série que nós temos é uma série postecipada. Tá? Por quê? Porque a primeira parcela está na data... Primeira parcela não, o valor presente está na data 0 e as parcelas estão na data 1 e 2, e aqui é mês. Eu vou apertar aqui a taxa, e vocês vão ver que vai dar o erro 5. Por quê? Porque de propósito eu esqueci de colocar ou o 1.600 ou o 850 negativo. Então eu vou colocar agora, então 1.600 é o valor presente, ele é negativo. Agora eu tenho a resposta, agora eu tenho a taxa de juros. Qual que é a taxa de juros? 4,1386. 4,14% ao mês. Aí nós vamos lá, letra A. Tem a resposta. Bateu com o gabarito. Beleza? Bom, próximo exercício é o exercício 13 de 2017. Esse exercício é um dos exercícios que eu tive problema com o gabarito nele, tá? O gabarito meu, ele deu diferente do gabarito da resposta. Então, eu vou fazer com vocês aqui, a gente vê, não sei se alguém fez, se teve alguma correção no gabarito também, aí vocês me avisem aí, por favor. O exercício diz o seguinte, ó, um empréstimo de 100 mil pode ser pago em 5 formas diferentes. Efetue os cálculos necessários e indique a opção que representa qual é a modalidade de pagamento mais vantajosa para o devedor. Quem que é o devedor? Quem está pagando. Então, qual que vai ser a melhor opção para o devedor? O menor valor presente possível. Tá? O menor valor presente possível. Ao considerarmos o valor presente da operação dos juros, a operação a juros compostos. Ou seja, nós vamos calcular o valor presente considerando essas 5 opções, o que der o menor valor presente vai ser a opção a ser escolhida. A primeira fala o seguinte, ó, 6 parcelas mensais postecipadas. Neste caso, eu nem vou montar a linha do tempo, porque a gente tem aqui já se é antecipado ou se é postecipado. Um ponto ele não traz uma taxa de juros. Tá? O exercício não trouxe uma taxa de juros. Eu vou simular, então. Vamos considerar aqui uma taxa de juros de 1% ao mês.
tá? Então, nós vamos considerar essa taxa de juros. Então, vamos lá. A primeira é 6 parcelas mensais postecipadas de 17.500. Então, nós temos... Leandro, dá licença rapidinho, Nathalie. Deixa eu te falar. Na resolução do passe no IBA, se eu não me engano, essa questão está justamente achando a taxa de juros. E aí, a menor taxa que ele encontrou das opções, enfim, aí ele usa como a resposta correta. Entendeu? Tipo, quem resolveu, não sei quem foi, mas quem resolveu não usou, tipo, uma taxa fixa base. Perfeito, perfeito. Não, então Mas aí, por isso que eu não achei o gabarito. Porque eu pode fiz ser. diferente. Tá. Então vamos usar esse raciocínio. Leandro, Oi? por conta disso, poderia ser uma questão possível aí de anulação? Não. Ou não? Foi erro de interpretação meu. Ah, tá, entendi. Tá? Obrigada. Agora eu entendi o que a Nathalie trouxe aí, faz sentido. A questão é, eu tenho 100 mil para pagar. Eu tenho 100 mil para pagar. Como que eu vou pagar esses 100 mil? Eu tenho 5 formas diferentes para pagar esses 100 mil. Então, pessoal, obrigado, Nathalie, pelas suas observações. De fato, o meu raciocínio está errado. Então, vamos corrigir o raciocínio aqui a partir disso. Como que eu vou pagar esses 100 mil? Eu tenho 5 opções. A primeira delas seria 6 parcelas mensais postecipadas 17.500. Então, vou colocar aqui a letra A só para a gente poder simular. Então, 6 parcelas. Eu tenho a data 1, a data 2, até a data 6. E aqui eu tenho as parcelas de 17.500. Né? Como ela postecipada, a primeira parcela daqui a 30 dias. Então, vamos lá para a financeira. 100 mil é o valor presente. 17.500 é o PMT. 6 é o N. O que a gente quer saber é a taxa de juros. 1,41. Então, na primeira, 1,41% ao mês. Na segunda, as parcelas são antecipadas e são parcelas de 17.250. Então, 17.250 é o PMT. 100 mil é o valor presente. 6 é o número de parcelas, porém, ela é antecipada. Então, eu preciso colocar o beguinho. Agora eu acho a taxa. 1,397. 1,397% ao mês. Agora nós vamos calcular da letra C. A letra C são 12 parcelas mensais postecipadas de 9 mil. Então, 100 mil é o valor presente, 12 é o número de parcelas, 9 mil é o PMT e eu quero saber a taxa de juros. Só que ela é postecipada. Então, eu preciso tirar o beguinho. E vou lá e acho a taxa de juros. 1,20. 1,20% ao mês. Agora, é a mesma lógica, só que a série antecipada. Então, basta eu colocar o beguinho na calculadora aqui e calcular de novo, porque as informações já estão na calculadora. Opa, deu errado. 100 mil é o valor presente. 12 é o N. 9 mil é o PMT. Qual é a taxa de juros? 1,43. E para fechar, uma parcela única de 11 mil, de 115.500, 12 meses após o recebimento. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem uma única parcela daqui a 12 meses de 115.500. E eu tenho hoje os 100 mil, que é o valor do empréstimo.
100 mil, valor presente, 115.500, negativo, valor futuro, 12 é o N, porque é o intervalo que vai aqui entre um período e o outro, e aí a taxa de juros, 1,28. 28. Aqui era 1,20 alguma coisa, menor do que 8. Então, de fato, a resposta está certa. Foi um erro de interpretação. Na verdade, não é nem um erro de interpretação meu. É um vacilo mesmo, isso acontece. Pessoal, beleza? Alguém teve alguma dúvida na resolução? Helena, volta nessa letra E, por favor, rapidinho. Como é que é? Volta nessa letra E, por favor. Sim. A letra E é o seguinte. Como que ele vai pagar esses 100 mil? Então, ele pegou 100 mil emprestado. Como que ele vai pagar esses 100 mil? Ele vai pagar esses 100 mil em uma única parcela daqui a um ano. Daqui a 12 meses, ó. Uma parcela única de 115.500, 12 meses após o recebimento do empréstimo. Então, daqui a 12 meses, ele vai pagar 115.500. As outras são séries de pagamentos. Eu tenho os 100 mil, eu tenho parcelas. Essa aqui eu não tenho parcelas, eu tenho uma única parcela depois. Então, observe que aqui eu tenho valor presente e aqui eu tenho valor futuro. A pergunta é, qual é a taxa de juros que está aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei os 100 mil como valor presente, os 115.500. Opa, foi muito. Os 115.500 como valor futuro. E o 12 é o N, que é o intervalo que está entre um período, entre um valor e o outro. E só peço a taxa. Beleza, Nathalie? Beleza, obrigado, Leandro. Por nada. Pessoal, tudo bem? Então tá jóia. Então que bom que eu errei. A resposta está certa. Foi um erro de burrice aqui. 14. A questão 14 é o seguinte, ó, uma pessoa contraiu um empréstimo de 60 mil através do sistema de amortização SAC. O sistema de amortização, né, o SAC, ou sistema de amortização constante, o que a gente tem é que as parcelas variam e o valor da amortização é constante. Tá? Então, ó, uma pessoa contraiu um empréstimo de 60 mil através do SAC, para pagamento em 60 meses, a uma taxa de 1% ao mês. O valor dos juros pagos até a metade do prazo será... Então, vamos só para a gente poder entender o que a gente tem. Nós temos o seguinte, eu tenho um valor de 60 mil que eu vou pagar em parcelas mensais. O que a gente tem é que, olha só, eu estou pagando 60 mil em 60 meses. Então, qual que é o valor da amortização? A amortização vai ser os 60 mil dividido pelos 60 meses. Então, a gente vai ter uma amortização de R$1.000 de uma parcela para outra. Tá? Então, toda parcela tem uma amortização de R$1.000. E como que eu calculo os juros? Os juros ele vai ser o saldo devedor vezes a taxa de juros. Então, para eu achar, por exemplo, a parcela 1. A parcela 1 eu tenho que a amortização é R$1.000. E como que eu acho os juros? Os juros eu vou pegar 1% de 60 mil, que vai dar R$600. Então, quer dizer que a primeira parcela, ela é de 1.600. Se eu paguei R$100.000 de amortização, qual que é o meu saldo devedor aqui na data 1? Vai ser 59 mil. E aí, para o próximo período, eu vou pagar 1% de 59 mil. 1% de 59 mil vai dar quanto de juros? 590. E vai dar quanto de amortização? A amortização, lembrem-se que é fixa, ela é de 1.000. Então, qual que é o valor da parcela? 1.590. Pessoal, esse raciocínio, deixa eu só concluir. Se eu devia 59, paguei 1.000, amortizei 1.000, agora eu estou devendo 58. Primeira coisa, esse raciocínio da amortização constante, é claro para todo mundo? É sim, professor. É.
Beleza. Então, o que a gente precisa? O que ele quer saber é o seguinte, ó. O valor dos juros pagos até a metade do prazo será de... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber lá da data 30. Então, vamos cravar a data 30 aqui. Na data 30, depois que eu fizer o pagamento da parcela, o saldo devedor vai ser 30 mil. Que é a metade do tempo. Se eu vou pagando 1.000, vou amortizando 1.000 a cada parcela, depois que eu pago a parcela 30, como que eu pago a parcela 30? A parcela 30 ela vai ser composta de R$1.000 mais a amortização. Observem que na data 29, qual que era o saldo devedor? Era 31 mil. Então, se na data 29 o saldo devedor era 31 mil, significa que eu tenho quanto de juros aqui? R$310. Deixa eu pôr de amarelinho para ficar bonitinho. Eu tenho juros aqui de R$310. Então, qual que é o valor da parcela número 29, número 30? Vai ser 1.310. Pessoal, aqui eu vou explicar um macete, que eu acho que é o caminho mais fácil para a gente poder resolver esse exercício. Vou andar para trás aqui só até a 28. Na data 28, o saldo devedor era 32 mil. Então, o valor da parcela vai ser 1.000 mais 320. Então, eu tenho uma parcela de 1.320. A melhor forma que eu achei para poder explicar esse exercício foi fazer o seguinte. Se nós somarmos os juros, olha só, os juros da parcela 1 com os juros da parcela 30, vai dar quanto? Vai dar 910. Se nós somarmos os juros da parcela 2 com os juros da parcela 28, também vai dar 910. Se nós somarmos os juros da parcela 3 com o da parcela 27, também vai dar 910. Se nós somarmos, ou seja, se nós fizermos isso e formos diminuindo, a gente vai ver o seguinte, que se nós somarmos os juros da parcela 15 com a da parcela 16, também dá 910. Então, qual que é o caminho aqui para facilitar a nossa vida? O que a gente precisa? A gente precisa... Quantas duplas de datas a gente tem aqui entre a data 1 e a data 30? Vão ser 15. 1 com 29, 2 com 28, 3 com 27, 4 com 26. E aí, fazendo um raciocínio, basta multiplicar 15 vezes 910. Se nós multiplicarmos 15 vezes 910, a gente tem 13.650, que é exatamente a resposta. Tá? Então, assim, foi a forma que eu achei mais didática para explicar esse exercício. Eu me lembro, inclusive, de um dia na sala de aula, eu acho que esse exercício eu já resolvi ele em sala de aula, porque eu lembrei dele, desse raciocínio. Vocês entenderam o que eu fiz? Tem alguma dúvida? Alguém fez diferente e quer compartilhar? Fica à vontade. Nossa, não, muito mais fácil. O que está no livro tá muito difícil, meu Deus do céu. Tá muito diferente. Tá umas fórmulas, sabe, Leandro? Aquelas formulazinhas de, tipo, soma de PA, se eu não me engano, aquelas formulazinhas prontas lá. Aí tá mais difícil. Pois é, a vantagem é que esse exercício, por ser o SAC, né, o sistema de amortização constante, como as amortizações são constantes, a gente consegue saber o valor dos juros e o valor da parcela de cada uma das parcelas, sem calcular de todas. Se fosse tabela price, a gente teria que fazer de uma por uma para a gente saber. Então, nesse caso, dá para a gente fazer esse raciocínio. E assim, eu achei que fosse mais fácil visualizar dessa forma. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Ok. Então, vamos para o próximo exercício.
O próximo exercício é o seguinte. O investidor aplicou 100 mil. Esse é o outro exercício, pessoal, que eu não consegui chegar na resposta dele. Alguém chegou na resposta desse exercício e entendeu como que foi feito? Antes de eu explicar a minha forma? Não. O gabarito dele bate? Quem respondeu do passe no IBA bate. Mas da letra E, né? Exato. Mas é aquele rolinho, vai fazendo menos aqui, vai fazendo mais ali, aquela bagunça ali e dá o resultado. Pois é. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Eu confesso que eu não consegui desenvolver esse exercício para chegar na resposta dele. O raciocínio que está embutido aí é o seguinte. Olha só. O investidor aplicou 100 mil. Então, eu tenho uma pessoa, ela aplicou 100 mil. Em um CDB pré-fixado de 60 dias a taxa de 15% ao ano, juros comerciais. Tá. Essa lógica de 15% ao ano, juros comerciais, o que eu entendi desta informação é que juros comerciais a gente usa para juros simples, tá? Então, juros comerciais são juros simples. Então, se eu tenho uma taxa de 15% ao ano, eu posso simplesmente dividir essa taxa por 12 e depois o resultado multiplicar por 6. Desculpa, multiplicar por 2, porque aí eu acho a taxa ao bimestre. O nosso período aqui ele é de um bimestre. Então, vamos fazer 15 dividido por 12 vai dar 1,25. 1,25. 1,25 vezes 2 vai dar 2,5% ao bimestre. Por acaso, quem resolveu o exercício, olhou ou pelo menos viu o material do IBA, a taxa está batendo? Você fala o que está no passe? Espera um segundinho. Confere aí para mim, por favor, Natália. Não. Quanto que dá? A taxa aqui... Peraí. Eles fizeram pelaquela formulinha. Não, calma aí, eu tô olhando no lugar errado. Isso aí é Deu 1,17. Nathalie. Oi? Perdão. Deu 1,17, não é? 1,1715, isso. Ao mês? Ao mês. Tá, só um minuto então. Deixa eu só ver o que foi feito. Foi feito pelaquela formulinha da taxa... De taxas equivalentes, né? 1 mais I, o que eu quero sobre o que eu tenho. Tá. Então, vamos resolver. Então, o meu erro, assim, tá aqui. Então, é o seguinte. 15% ao ano, eu preciso trazer a taxa ao mês. Como que eu faço? A taxa que eu quero vai ser igual a 1 mais a taxa que eu tenho, Q dividido por T menos 1. Pessoal, se alguém não usa essa fórmula e tiver dúvida nela, fica à vontade para perguntar, tá? Então, qual que é a taxa que eu quero? Vai ser igual a 1 mais 0,15, que é a que eu tenho. O Q é o número de meses da taxa que eu quero. Eu quero uma taxa para um mês. E o T é o número de meses da taxa que eu tenho, que ela é anual. Então, é 12 menos 1. Então, a taxa que eu quero vai ficar 1,15 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Então, vamos calcular aqui. 1,15, 12, 1 sobre 12 eleva. Vai dar 1,17, 1,011715. Menos 1 vezes 100. Então, qual que é a taxa resultado aqui? Vai ser 1,1715%
ao mês. Então, essa é a taxa ao mês. Beleza. Então, vamos usar essa taxa, que eu acho que é aí que está o problema. Bom, por quanto tempo o dinheiro vai ficar aplicado? Por 2 meses, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é qual que é o rendimento que o investidor vai obter com essa aplicação. Então, ele vai obter o seguinte rendimento. O valor futuro aqui vai ser os 100 mil aplicado por 2 meses por essa taxa. Então, vamos lá. 100 mil, valor presente. 2 é o N, 1,1715 é o I. Qual que é o valor futuro? 102.356,72. 102.356,72. Beleza. Então, esse é o valor futuro. Se eu não houvesse nada de diferente, o rendimento do investidor seria 2.356,72. Porém, observe que tem uma incidência de imposto de renda de 22,5%. Então, o que eu preciso calcular? Eu preciso primeiro saber o rendimento. Então, qual que é o rendimento? Eu vou chamar de rendimento bruto. Rendimento bruto. O rendimento bruto, deixa eu tirar essa linha aqui, que por enquanto eu não preciso dela, não. O rendimento bruto vai ser quanto? 2.356,72. Qual que é o imposto de renda que ele tem que pagar? O imposto de renda vai ser 22,5%. Então, 22,5% desse valor. Então, vamos aqui na calculadora. Eu vou tirar. Então, aqui eu tenho o rendimento. 22,5% dele vai dar 530,26. Então, 530,26 é imposto, eu tenho que diminuir. Então, vai sobrar quanto? Qual que é o rendimento líquido? O rendimento líquido vai ser quanto? Basta eu diminuir aqui, ó. 1.826,46. 1.826,46. Pessoal, até aí, vocês entenderam o que eu fiz? Sim. Beleza? Agora, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode achar quanto que esse rendimento líquido deu de juros e depois diminuir, né, tirar a inflação da história, porque a gente tem aqui uma inflação de 1,2%. Ou, para facilitar, a gente pode fazer o seguinte: imagine que nesse período nós temos aqui uma inflação de 1,2%. Então, qual que é o valor do rendimento mínimo que o negócio, que esse 100 mil tinha que dar para poder repor a inflação? Então, observe o seguinte, eu tenho 100 mil. Quanto de rendimento eu teria que ter nesses 2 meses para eu poder ter 1,2% de reposição da inflação? 1,2% de 100 mil dá R$ 1.200. Ok? R$ 1.200 é 1,2% dos 100 mil, que é a inflação. Então, a inflação, o rendimento para recuperar a inflação tinha que ser de 1.200. Então, eu vou escrever aqui, ó, rendimento para repor a inflação. Tinha que ser de 1.200. Então, qual foi o rendimento real que o negócio deu, que esse investimento deu? 1.826 menos 1.200 vai dar R$ 626,46. Então, esse aqui é o rendimento real. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? Tá claro? Tá sim, Leandro. Tá? Beleza. Então, agora, o que a gente tem? A gente tem o seguinte: o sujeito, ele investiu
R$1.000, desculpa, 100 mil. Então, ele investiu 100 mil e ele vai sair no final, considerando o desconto da inflação, com R$100.626 no bolso. Eu vou desconsiderar os 46 centavos aqui por causa do meu espaço. Então, ó, ele vai sair no final com 100.626, porque eu já paguei a inflação. Agora, o que ele quer saber é qual que é a taxa de juros do período. Nesse caso, do bimestre, olha lá, ó. Taxa real bimestral. Então, para esse período, se nós pegarmos o valor futuro e dividirmos pelo valor presente, a gente vai achar o 0,62%, que é a resposta da letra E. Então, o que eu tinha confundido era exatamente na hora de fazer a conversão da taxa aqui, porque eu deduzi que juros comerciais fossem juros simples por causa do desconto comercial. Então, foi um vacilo. Entenderam o caminho? Mas vamos calcular isso aqui na calculadora, só para a gente poder tirar a dúvida. Ó. O período é um bimestre, então o N vale 1. 100 mil é o valor presente. 100.626,46 é o valor futuro. Qual que é a taxa de juros? 0,6264%. Exatamente a letra E. Bom, pessoal, esse exercício tem alguns pontos importantes aqui, que é o seguinte. Primeiro, a transformação de taxa. Se alguém tiver alguma dúvida, beleza, pode falar que eu explico de novo. Depois, a gente tem essa questão da incidência de juro. E a incidência de juro, a gente tem a incidência do imposto de renda. E aí, sobre o imposto de renda, a gente tem que ter clareza que o imposto de renda ele incide sobre o juro. O exercício trouxe essa informação, mas ela não precisava estar aqui, ó, do juro, porque imposto de renda ele incide sobre juros. E o outro ponto é a questão da inflação, de 1,2%, e a gente tinha que deduzir essa inflação. Beleza? Então, vamos lá. O próximo exercício. O próximo exercício é o seguinte. Em 3 meses... Eu estou só acompanhando aqui. Em 3 meses... Desculpa. Em 3 anos sucessivos, um fundo de renda rendeu 8,5%, 9% e 10,5%. A taxa de rendimento acumulada foi de... Então, nós temos aqui, nos 3 períodos, aqui foi o rendimento, foi 8,5%, aqui foi 9% e aqui 10,5%. Pessoal, vamos recapitular, eu vou explicar isso aqui, mas eu vou só mostrar de uma outra forma para a gente poder entender. Vamos imaginar que a taxa de juros fosse 2%. Se a taxa de juros fosse, se o rendimento, eu não vou nem colocar 2% não, vou aproximar esse rendimento aqui. Deixa eu copiar minha linha aqui. Eu vou explicar outra coisa aqui, tá? Antes. Vamos imaginar que o rendimento fosse igual nos 3 períodos. Fosse 9%. 9% aqui, 9% aqui, 9% aqui. Se eu pedisse para vocês qual que seria a taxa trimestral para os 3 meses, o que a gente faria? A gente ia fazer o seguinte, 1,09 elevado a 3. Não é isso? O que é 1,09 elevado a 3? É a mesma coisa que 1,09 vezes 1,09 vezes 1,09. Vocês sabem disso muito bem. Bastava a gente multiplicar. O que eu quero dizer com isso, então? Eu quero dizer o seguinte, que nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer é simplesmente isso aqui. É pegar 1,085 vezes 1,09 vezes 1,105. É a mesma coisa se nós estivéssemos calculando. O ponto é,
que quando a taxa é igual, a gente põe um expoente aqui, ó. Só que quando a taxa não é igual, a gente pode simplesmente multiplicar um pelo outro. Então, vai ser 1.085 entre 1.09 vezes 1.105 vezes 30,68, letra D. Lembre que eu tenho que diminuir 1 aqui, tá? 30,68. Ficou claro o que eu fiz aqui? Ficou. Dúvidas? Não. Então, bola para frente. Uma pessoa, preparando-se para a sua aposentadoria, esse exercício aqui que tem relação com o outro que eu falei lá, que eu vou explorar ele de uma outra forma aqui. Preparando-se para a sua aposentadoria, resolve fazer 240 aplicações mensais em um fundo. Espera aí, só fazer uma gambiarra aqui. Vocês fingem que vocês estão vendo que essa linha está uma em cima da outra aqui, tá? Agora ficou. Então, ó, resolve fazer 240 aplicações mensais em um fundo de investimento para que um mês após o último depósito comece a receber uma renda mensal de 2.000 por 15 anos. Então, nós temos o seguinte: a pessoa ela vai fazer depósitos mensais. Quantos? 240 depósitos mensais. Então, eu tenho o primeiro depósito, o segundo depósito, até o último depósito. 240 depósitos. E aí, exatamente um mês após o último depósito, aqui eu tenho um mês, a pessoa vai começar a retirar, ela vai começar a receber. E aí ela vai receber quanto? Então eu tenho aqui a primeira retirada, que vai ser de 2.000. Aí depois tem a segunda retirada, que vai ser de 2.000. E são 15 anos. 15 anos vão dar 180 retiradas. Tá? E todas elas de 2.000. Pessoal, a primeira pergunta é, tá claro que eu trouxe do enunciado do exercício as informações para a linha do tempo? Todo mundo consegue visualizar aí? Sim. Beleza? Agora, qual que é o caminho? Olha só, nós temos uma série de valor presente, porque eu preciso saber o valor presente dela, e temos uma série de valor futuro, que eu preciso saber o valor futuro dela. Então, qual que é o primeiro caminho, o primeiro passo que eu preciso? É achar o valor presente aqui, ó. Eu posso achar o valor presente na data da primeira retirada, e aí, para isso, eu vou considerar que daqui para frente eu tenho uma série antecipada, porque o valor presente coincide com a primeira parcela. Ou eu posso achar o valor presente aqui na data um mês antes. Porque um mês antes, como o intervalo é mensal, se eu achar esse valor presente aqui, para eu achar esse valor presente que está no círculo aqui, a série que eu vou considerar é uma série postecipada. Observem que esse valor presente aqui, ele é exatamente o valor futuro da minha série, ó. E se eu considerar que o valor futuro coincide com o último depósito, daqui para trás, eu também tenho uma série postecipada. Então, se eu acho esse valor presente, ele é valor presente da minha série de retiradas, que é o quanto de dinheiro eu preciso ter um mês antes da primeira retirada, para que eu possa fazer as retiradas de 2.000. E também é o valor futuro, que é o valor que eu vou calcular dos depósitos, exatamente na data do último depósito. Beleza? Esse exercício, ele coincide, esse intervalo de um mês,
ele coincide com o outro exercício que nós fizemos na semana passada. Agora, e se esse intervalo não fosse um mês? Fosse diferente de um mês? Observe que se ele for diferente de um mês, eu deixo de ter aqui a série postecipada. O valor presente da série postecipada não vai ser exatamente o valor futuro de uma série postecipada. Então, é isso que eu quero aproveitar a oportunidade aqui. Mas antes de eu começar a explicar o diferente, tá claro o que eu fiz aqui até agora? Tá sim. Tá. Vamos resolver aqui e depois eu explico isso de uma outra forma, considerando esse intervalo diferente aqui, que fica um pouco mais difícil. Vamos achar o valor presente de uma série postecipada. Então, vamos lá, ó. 2.000 é o valor... Opa! 2.000 é o valor do PMT. 180 é o número de retiradas. A taxa de juros é de 0,8. 0,8 é a taxa de juros. Qual que é o valor presente? Eu vou achar o valor presente considerando a série postecipada. Então, o valor presente vai dar 190.427,72. Então, ó, nesta data aqui, eu vou colocar uma outra cor aqui. Ó, 190.427,72. 190.427,72. O que é esse valor 190.427,72? Ele é o valor presente da série de retiradas. Só que, como esse valor ele também está na data do último depósito, lá na série de valor futuro, quando o valor futuro coincide com o último depósito, a gente também tem uma série postecipada. Então, a partir dele, eu consigo achar o valor dos depósitos. Então, vou limpar a memória aqui, basta eu colocar 190, 427 e 72 é o valor futuro. Eu tenho 240 depósitos, então o N é 240. A taxa de juros é 0,8. Agora o que eu quero saber é o PMT, ou seja, qual que é o valor dos depósitos. E aí eu cheguei que o valor dos depósitos vai ser 264,07. 264,07. Então, se nós olharmos aqui, a gente tem a resposta letra B. Ficou claro, pessoal, o que eu fiz? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos pensar agora diferente. Eu quero chamar a atenção para esse ponto, porque eu acho que vale a pena. Como é a segunda prova que cai esse exercício, eu acho que vale a pena eu explicar ele se fosse diferente. Apesar deles estarem insistindo nesse intervalo de um mês. Vamos imaginar o seguinte: o sujeito vai fazer depósitos, ele vai depositar os 240 depósitos, só que a primeira retirada vai acontecer só um ano depois, ou seja, 12 meses depois do último depósito. Então, só 12 meses depois que ele vai ter a primeira retirada. E aí ele vai fazer exatamente as 180 retiradas de 2.000 cada um. Alguém teria alguma sugestão para resolver nesse formato? Considerando que o intervalo aqui é maior, é 12 meses agora? Se fosse para fazer isso, o que vocês fariam? Olha só. O que a gente vai fazer? Vamos achar o valor presente na data da primeira retirada. Se nós fizermos, eu chamo de fazer um corte. Quem foi meu aluno, não sei se tem alguém que foi meu aluno aí, de matemática financeira especificamente,
a gente faz um corte aqui. Então, daqui para frente, o que nós temos? Nós temos uma série antecipada. Então, se nós acharmos esse valor presente, ele é o valor presente da série antecipada das retiradas. E se nós fizermos um corte na data do último depósito e considerarmos aqui um valor futuro, esse valor futuro coincide com o último depósito, daqui para trás eu tenho uma série postecipada. E aí eu posso pegar esse valor presente aqui e descapitalizar e trazer ele para cá, ó. Então eu vou ter que descapitalizar, eu tenho que fazer 3 contas diferentes. Eu tenho que achar o valor presente de uma série antecipada, descapitalizar ele por 12 meses, e aí esse valor futuro que eu vou encontrar aqui, ele vai ser esse valor presente que eu vou encontrar para esse intervalo de 12 meses, ele vai ser o valor futuro da série. Então, olha só. Se nós dividirmos aqui em 3 espaços, nós temos o seguinte. O valor presente, ele é das retiradas. Quando eu olho dessa data para trás, o que eu tenho, na verdade, é um valor futuro. Esse valor futuro, que também é o valor presente, é o mesmo valor, eu vou descapitalizar ele por 12 meses. Aí eu acho esse valor presente. Esse valor presente será esse valor futuro, quando eu olho daqui para trás. Vocês entenderam até aí o que eu estou explicando? Alguém? Não está claro para alguém? Beleza. Então eu vou resolver aqui rapidinho, só para vocês entenderem, para a gente poder deixar esse exercício resolvido aí. 2.000 é o PMT, 0,8 é a taxa de juros, só que agora é do 240, não, 180 é o N, só que agora nós vamos usar uma taxa antecipada, vamos achar o valor presente, uma série antecipada. Então, deu 191, 951 e 14. Então, esse valor aqui, ó, nessa data, vai ser 191, 500, 951 e 15, 191, 951, 14 ou 15. Esse valor, ele é o valor presente da série. Eu vou descapitalizar ele por 12 meses. Vou até apagar aqui, que eu vou colocar esse valor aqui em cima. Então, vamos lá. Cento e 951 e 14 é o valor futuro. 12 é o N. 0,8 é a taxa. Qual que é o valor presente? 174.447. 174.447 e 32. Ou seja, eu peguei esse valor aqui e descapitalizei ele pelos 12 meses. Agora, esse 174.447 e 32, ele é o valor futuro da minha série. E a série que eu tenho aqui é uma série postecipada. Então, 174.447,32 é o valor futuro. 0,8 é a taxa. 240 é o número de parcelas, o que eu quero saber é o valor de cada parcela. R$240 praticamente. Então, o que eu quis explorar aqui é só chamar a atenção que esse valor de um mês, esse intervalo de um mês, ele pode ser diferente de um mês. E aí vocês trabalham com dinheiro aqui. Pessoal, tudo bem? Tudo sim. Então vamos lá. O próximo exercício fala o seguinte. Um automóvel pode ser financiado no regime de juros compostos em 2 pagamentos. Uma entrada de 20 mil e uma parcela de 20 mil 6 meses após a compra. Então, olha só. Uma entrada de 20 mil e uma parcela 6 meses após a compra, também de 20 mil. Um comprador propõe como segunda parcela
propõe como segunda parcela o valor de 17 mil, que deverá ser pago 8 meses após a entrada. Então, vamos pensar numa situação onde o outro comprador, ele sugere o seguinte: ao invés de pagar essa parcela de 20 mil daqui a 6 meses, ele vai pagar daqui a 8 meses 17 mil. Sabemos que a taxa é de 2% ao mês, qual o valor da entrada? O valor da entrada deverá ser igual a, ou seja, qual deve ser o valor da entrada aqui, para que o valor, as duas formas de pagamento, estejam pagando o mesmo valor, né? Ou seja, qual que é o valor? Primeiro, qual que é o valor presente desse automóvel? Qual que é o valor à vista desse automóvel? A primeira informação que nós vamos achar é essa. Como que a gente acha? Nós vamos pegar esse 20 mil aqui e trazer ele aqui para a data zero também. E somar ele com a entrada de 20 mil. Então, vamos lá. 20 mil é o valor futuro. 6 meses é o intervalo. A taxa de 2%. 2 é a taxa. Qual que é o valor presente? 17.759,43. $17.759,43. Então, observem que o valor presente referente a esses 20 mil que vai ser pago daqui a 6 meses é 17.759,43. Ou seja, o valor à vista do carro é 37.759,43. Esse é o valor à vista. Ok. A outra possibilidade que o comprador está propondo a fazer, ao invés de pagar essa parcela de 20 mil daqui a 6 meses, ele quer pagar 17 mil daqui a 8 meses. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o seguinte: quanto que esses 17 mil vale lá na data zero? Então, vamos fazer o caminho de 17 mil é o meu valor futuro, 8 é o número de meses e 2 é a taxa de juros. Qual que é o valor presente? 14.509,37. 14.509,37. O que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o valor da entrada. Qual que é o valor da entrada? Vai ser o valor à vista menos esse valor de 14.509,37, que é o valor que eu irei pagar, que ele é referente ao valor que eu vou pagar daqui a 8 meses, que aqui é 17 mil. Então, a entrada, para eu achar a entrada, eu tenho que pegar o valor à vista então, vai ser os 37.759,43 menos 14.509,37, que é um valor presente referente àquele 17 mil que vai ser pago daqui a 8 meses. Então, esse valor menos esse, vamos ver quanto vai dar. 37.759,43. 23.250,09. 23.250,09. Esse é o valor da entrada que tem que ser paga, caso a opção seja a segunda forma de pagamento. Resposta à letra E. Pessoal, ficou claro o que eu fiz? Beleza? Então tá jóia. Próximo exercício é o seguinte. Um imóvel está sendo vendido nas seguintes condições. Uma parcela de 10 mil no ato da compra. Ó, na hora que ele compra o imóvel, ele vai pagar 10 mil. Uma parcela de 20 mil daqui 30 dias. Então, daqui 30 dias, daqui a um mês, pagar 20 mil.
Uma parcela de 50 mil, que será paga 360 dias após a compra. Então, lá na data 12, ele vai pagar também uma parcela de 50 mil. E 120 parcelas mensais, no valor de R$1.000 cada, vencendo a primeira 60 dias após a compra. Então, na data 2, ele vai começar a pagar uma parcela de R$1.000. E aí ele vai pagar na data 2, na data 3, até a data, como ele vai pagar 120, até a data 121. Ele vai pagar a última parcela de R$1.000. Então, observe que a gente tem aqui várias informações. O que a gente precisa fazer? A gente precisa achar o valor presente de cada um desses valores para a gente poder saber o valor à vista do imóvel, que é a pergunta do exercício. Então, a primeira coisa é, esse 20 mil que vai ser pago daqui a um mês, qual é o valor presente dele? Esse 50 mil que vai ser pago lá na data 12, qual é o valor presente dele? Essa série de pagamentos aqui de R$1.000, que são 120 parcelas, qual que é o valor presente dela? Tá? Então, eu vou fazer um por um aqui, depois a gente faz da série. Primeiro é 20 mil, então vamos lá. 20 mil é o valor futuro, 1 é o mês, que eu vou descapitalizar ele por um mês, e a taxa de juros, nesse caso, também é 1. Não é a taxa de juros. Qual que é o valor presente? R$19.801,98. R$19.801,98. Coisa mais certinha, muito em cima aqui. Agora, os 50 mil que vai ser pago daqui a um ano. Quanto que ele vale hoje? Então, vamos lá. 50 mil, valor futuro. 1 é a taxa de juros. 12 é o N. Qual que é o valor presente? 44, 372 e 46. 44, 372 e 46. Agora, nós temos a série de pagamentos. Essa série de pagamentos, o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos primeiro achar o valor presente dela na data da primeira parcela. Então, aqui nós vamos considerar uma série antecipada. E depois, esse valor presente, nós vamos descapitalizar ele por 2 meses. Então, R$1.000 é o valor da parcela. 120 é o número de parcelas. 1 é a taxa de juros. Qual que é o valor presente? Observe que o beguinho aqui da série antecipada já estava ligado, já estava acionado, né? Então, eu tenho 70.397, 70.397 e 53. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso descapitalizar esse valor. Por quanto tempo? Por 2 meses. Então, 70.397,53 é o valor futuro. 2 é o N, eu vou descapitalizar por 2 meses. 1 é a taxa de juros. Qual que é o valor presente? 69,010. Vou colocar aqui de verde, só para destacar aqui, dá certo. 69,010 e 42. Bom, o que nós fizemos até agora? Nós achamos todos os valores presentes. Da parcela de 20 mil que vai ser paga um mês depois, da parcela de 50 mil que vai ser paga um ano depois, e de todas as parcelas de R$1.000 que vão ser pagas. Agora a gente basta somar isso aqui. Então eu vou deixar esse 69,010 que já está na calculadora, mais... Deixa eu mudar minha calculadora de lugar aqui que facilita. Mais 10 mil, que é o valor que vai ser pago no ato da compra, mais 19.801,98, que é o valor presente referente àquela parcela de 20 mil que vai ser paga um mês depois, mais 44.372 e 46, que é o valor referente
aos 50 mil que vai ser pago um ano depois. Mais os 69.010 que já estava, que é o valor presente das parcelas de R$1.000. Então, nós teremos aqui um valor de 143.184,86. Letra C. Beleza, pessoal? Tá claro? Tá sim. Então, vamos lá. Esse exercício aqui, vamos ler o exercício, depois eu vou comentar sobre ele. Uma grande empresa desconta do salário anual dos seus funcionários certa porcentagem para um plano de previdência privada. O desconto é de X% sobre 28 mil de renda anual, mais X mais 2% sobre o montante anual da parcela do salário que excede 28 mil. Ou seja, até 28 mil é X%, e o que passar de 28 mil, o desconto é de X mais 2%. O funcionário João teve desconto total de X mais 0,25% do seu salário anual para um plano de previdência privada. O salário anual de João, em reais, sem desconto, é de... Bom, esse exercício, na verdade, ele até... não tem muita matemática financeira, é mais um raciocínio, né? Eu criei uma estratégia para resolver, mas antes disso, eu quero saber, alguém conseguiu resolver? Vocês viram como que foi resolvido? Alguém quer compartilhar? Bom, eu vou explicar a forma que eu pensei para resolver, tá? Mas, sim, foi a melhor forma que eu achei. O que ele fala? Ele fala o seguinte, que se o salário for 28 mil ou até 28 mil, ele vai ter um desconto de X%. O salário menos 28 mil, ou seja, se o salário ultrapassar 28 mil, a diferença, né, o salário que é maior do que 28 mil, o desconto é de 2%. Então, se eu tenho um salário de 50 mil, sobre os 22 mil, que é a diferença, ele vai ter um desconto de 2% a mais. E, no caso, na verdade, aqui não é X mais 2%. Aqui é X mais 2%. No caso do João, o que ele teve foi X mais 0,25%. Então, o desconto dele foi esse, vezes o salário dele. Então, eu montei o seguinte raciocínio, que é o seguinte: 2% do salário menos 28 mil é igual a o salário dele, o salário do João, vezes 0,25%. Olha o meu raciocínio. 2% da diferença do salário, então, o salário menos 28 mil, então, o desconto de 2% a mais da diferença do salário dele, menos os 28 mil, que o 28 mil é X%, é igual ao salário dele vezes 0,25. Então, a diferença do salário dele, ele recebe X, eu vou mudar Y, ele recebe Y. Y menos 28 mil, essa diferença no salário dele, ele pagaria 2% de desconto, ele teria um desconto de 2%. Porém, ele teve um desconto geral de 0,25%.
Então, olha só, da diferença seria 2%, mais X% dos 28 mil. E ele teve um desconto de 0,25. Então, ou seja, esse 2% do salário a mais, referente ao salário menos 28 mil, 28%, é equivalente a 0,25% do salário todo. Foi um raciocínio que eu montei aqui para resolver esse exercício. Então, agora eu vou multiplicar. Ó, 2% do salário menos 28, 2% vai ser 0,02 vezes o salário dele, menos 0,02 vezes 28 mil, é igual a 0,0025 vezes o salário dele. E a pergunta é, qual que é o salário dele? Resolvendo isso aqui, eu vou ter 0,02 salário, passo esse 0,0025 salário, que está do outro lado da igualdade, para o lado esquerdo da igualdade, então eu passo ele negativo, 0,0025 vezes o salário, é igual, agora eu vou passar o que está em número aqui para o lado direito. 0,02 vezes 28 mil, se vocês calcularem, vai dar 560 reais. 560 reais. 0,02 menos 0,0025 vai ser 0,01. Deixa eu ver aqui, que eu tenho anotado aqui. 75. Então, ó, 0,02 menos 0,0025 vai ser 0,0175 vezes o salário é igual a 560. Então, o salário vai ser quanto? Vai ser o 560 dividido por 0,0175. Se vocês calcularem isso aqui, vocês vão chegar no valor de 32 mil. Que é a resposta. Ó, 560 dividido por 0,0175 vai dar 32 mil. Esse exercício, um outro caminho mais fácil, eu não quis ir direto para ele, seria calcular a partir das respostas. Tá? Não sei se alguém fez dessa forma, eu faria dessa forma. Alguém quer, primeiro, antes de ir para essa outra forma, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Tá claro? Entenderam não, né? Tá claro? Tá sim, Leandro. Tá. O que poderia ser feito? Poderia calcular o seguinte: qual o salário que iria proporcionar esse 0,025. Ou seja, o que eu quero explicar com isso? Vamos lá. 32 mil menos 28 vai dar quanto? Vai dar 4 mil. 4 mil vezes 2% vai dar 800 reais. Se vocês pegarem 32 mil e multiplicar por 0,25%, vai dar quanto? Vamos fazer aqui, 32 mil vezes 0,25%. Vai dar 80 reais. Não, aqui está errado, não é 800, é 80. Olha só, 2% de 4 mil dá 80. Por que dá 80? 2% de 4 mil vai dar 80 reais. 0,25% de 32 mil também dá 80 reais. Então, a resposta, ela é a letra B, também usando pela forma de ir pela diferença, pela resposta. Mas e se fosse 35? Vamos pensar, 35, eu teria que pegar 35 menos 28 vai dar 7.
7 mil, vou escrever aqui em cima. 7 mil vezes 2% vai dar quanto? Vamos fazer aqui para a gente não correr o risco de errar, né? 2%, R$140. 35 mil vezes 0,25% vai dar quanto? Então, vamos lá. 35.25% vai dar 87,50. Ou seja, não está batendo essa relação com esta relação. Eu não sei se vocês estão captando o que eu estou querendo dizer. Mas, assim, pela resposta também seria possível resolver. Eu criei esse caminho aqui depois de muito tentar outras possibilidades. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, vamos seguir. O exercício 18 diz o seguinte: uma duplicata foi descontada racionalmente 4 meses antes do vencimento a uma taxa de 2% ao mês. Se o desconto foi de 4 mil, qual o valor atual? Qual o valor presente dessa duplicata? Então, olha só, tinha uma duplicata que ela ia vencer daqui a 4 meses, só que ela foi descontada hoje. E aqui tem um ponto, desconto racional. Pessoal, desconto racional é a mesma coisa que o desconto, que os juros. Da mesma forma. Vamos só relembrar isso. Nós vimos no nosso primeiro bate-papo que o desconto comercial, ele é sempre calculado sobre o valor futuro. Tá? Inclusive, a fórmula é desconto comercial é o valor futuro vezes a taxa de juros ou a taxa de desconto vezes o tempo. Nesse caso, é o desconto racional. O desconto racional, ele é calculado sobre o valor presente. Então, é a lógica dos juros que está embutida aí. Mas esse exercício, para mim, ele faltou uma informação que é o seguinte, que é o desconto racional simples. Porque para a gente chegar na resposta, que é a letra E, a gente só consegue se a gente usar juros simples. Se a gente usar juro composto, a gente não consegue. Tá? Então, eu tenho essa ressalva para esse exercício. Na minha concepção, ele faltou dizer que ele é juro simples. Porque tem uma condição que é o seguinte, juros simples tem que estar explícito. Aí, Rayane, nesse caso, eu acho que caberia anular a questão, porque não está explícito que ele é juro simples. Eu fiz ela juros composto e realmente não deu. Não dá, não dá. Eu não sei se ela foi cancelada. Eu não sei se alguém, se o IBA, o pessoal do IBA tem ela resolvida de uma outra forma, mas eu não consegui achar uma forma para resolver, não. Não, eu acho que não foi cancelada. Não foi? Não. Eu acho que não foi também, não. Interessante. Porque para mim faltou falar que é o desconto racional simples. Eu só fui conseguir fazer ela quando eu olhei no livro, aí fizeram com juros simples, aí deu. O resultado bate, né? Sim, sim. Porque aí ele fala o seguinte, ó, eu tenho o valor futuro e tenho que o valor presente é o valor futuro menos 4 mil. Porque eu tenho um desconto aqui de 4 mil. Né? Então, lá no juro simples, a fórmula que nós trabalhamos com ela é valor futuro é igual a valor presente, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, o valor futuro vai ser igual ao valor presente, que é o valor futuro menos 4 mil, vezes 1 mais a taxa, que é de 2% ao mês, 0,02, vezes o N, que são 4 meses. Então, vai dar 1,08. Então, nós temos que o valor futuro vai ser, aqui dá 1,08. 1,08. O valor futuro, menos 1,08 vezes 4 mil,
Deu 4.320. Menos 4.320. E aí, 1,08. Eu passo para o lado esquerdo da equação, vai ficar 0,08 valor futuro, que é igual a 4.320. Então, o valor futuro vai dar 4.320 dividido por 0,08, vai dar uma resposta de 54 mil. Esse exercício eu achei que faltou colocar nele aqui nas opções, nas alternativas, uns 54 mil. Que muita gente ia marcar ele como errado, como certo. Só que a pergunta é, qual que é o valor atual? O valor atual é o valor presente. O valor presente é os 54 mil menos o 4 mil que é o desconto. Então, a resposta é 50 mil, que aí dá a letra E. Mas, o Leandro, engraçado, porque se você jogar na fórmula ali do desconto, ele dá já os 50 mil, né? Só que ele sai como valor futuro, né? Como é que é? Nessa fórmula assim, ó, DC igual a valor futuro vezes I vezes N, se você jogar aí 4 mil igual a valor futuro vezes 0,02 vezes 4, o valor futuro que sai já é direto a 50 mil. Tanto que no passe no IBA é assim que tá. Tá vendo que estranho? Porque realmente ele pede valor atual, deveria ser o valor presente. Ah, tá, mas não, mas por que dá? Porque olha só, o que ele faz é o seguinte, desconto é igual ao valor presente vezes I vezes N. Isso, é. Não é o desconto comercial. E não é o valor futuro. Tá vendo? Entendi. Porque ele acha o valor presente. Isso aqui é dessa forma, juros é igual ao valor presente vezes I vezes N. Existe essa forma em juros simples. Por que deu certo? Porque esta fórmula e esta fórmula aqui, ó, elas são irmãs. Né? Sim. Essa segunda fórmula, ela sai dessa primeira. Por isso que deu, porque é juros simples. Agora, meu ponto é, para mim, aqui teria que estar explícito que é juros simples, porque existe o desconto racional composto. É pouco usado, mas existe nessa lógica. Entendi. Tá? Pessoal, mais algum ponto nesse exercício? Não. Então, vamos lá. O próximo exercício é, para a venda de um par de tênis de R$200, a loja Alfa possui apenas 2 planos de pagamento. À vista, com desconto comercial de 10%. Então, à vista vai ser 200 menos 10%. Então, seria 180. Essa informação é importante. O valor à vista não é 200, é 180. Ou em 30 dias, com acréscimo de 5% sobre 200. Então, se for para eu pagar em 30 dias, eu vou pagar 210. E se for para eu pagar à vista? Eu pago 180. Certo? Então, olha só, à vista 180 e com 30 dias 210. A pergunta é, qual que é a taxa de juros que ele está cobrando aqui? O cálculo aqui é simples. O ponto é, vocês entenderam o que eu falei até aqui? Tá claro? Tá, sim. Porque agora o que a gente precisa fazer? Ir lá para a calculadora. 210 é o valor futuro, 180 é o valor presente, 1 é o tempo, quero saber a taxa, 16,67. Agora, qual que deveria ser o caminho mais usado para resolver esse... Deveria não. O que muita gente deve ter feito aqui para resolver esse exercício? Pensar o seguinte, à vista, R$200, 210, daqui 30 dias.
Qual que é a taxa de juros? 5%. E marcar a letra A. Tá errado, tá? A resposta é essa aqui, ó, a letra D. Por quê? Porque o valor à vista não é 200, é 180. Então, aqui é uma pegadinha. A gente tem que pensar o seguinte, se eu tenho um desconto, o valor à vista tem que tirar o desconto, tem que diminuir o desconto, porque uma opção é eu pagar 180, a outra opção é deixar de pagar 180 e pagar 210 um mês depois. Tudo bem? Tudo. O próximo exercício, ele já é um exercício de VPL, taxa interna de retorno. Ele fala o seguinte, ó, o investidor tem a oportunidade de adquirir um imóvel através de um leilão em um bairro com boa perspectiva de valorização, por 450 mil. Esse aqui está ao contrário daquele outro, né? Esse aqui a perspectiva é valorização, o outro era desvalorização. Sua expectativa é manter o imóvel em carteira por 4 anos. Então, daqui a 4 anos, ele quer vender esse imóvel por 650 mil. Os gastos anuais para manutenção, tá, IPTU e tal, é 4 mil no primeiro ano. Então, na data 1, ele tem que pagar 4 mil. Deixa eu colocar esse 450 mil aqui para baixo, porque ele é saída de caixa. Então, ele paga 450. Depois, ele tem que pagar 4 mil no primeiro ano. No segundo ano, ele paga 4.500. E no terceiro ano, ele paga 5 mil. Sabendo que o seu custo de oportunidade é de 6,5% ao mês, ou seja, a taxa mínima de atratividade dele é de 6,5% ao ano, o VPL e a taxa interna de retorno desse investimento são, respectivamente, de... Então, o que ele quer saber é VPL e taxa interna de retorno. Bom, nós fizemos um exercício semelhante, não exatamente semelhante, mas que tinha essas funções. Nós vamos usar essas funções que estão em azul aqui, ó, CF0, CFJ, e nesse caso nós não usamos o NJ, porque não tem, esses valores não repetem. Então a gente vai usar só CF0 e CFJ. Então vamos lá. 450 mil. Negativo é o CFJ, que é o que ele vai pagar na data 0. 4 mil negativo é o CFJ primeiro. 4.500 também negativo é o próximo CFJ. 5 mil também negativo é o valor do terceiro ano. E 650 mil agora positivo é o próximo CFJ. Então, nós colocamos na calculadora as informações da data 0, 1, 2, 3 e 4. A taxa de juros que ele, mínima de atratividade é 6,5%, então é a taxa. A primeira informação é o NPV, que é o VPL. Então, achamos o VPL aqui, que vai dar 51.675,92. 51.695. Opa! 695, 675. E 92. 51.675,92. Esse aqui é o VPL. E qual que é a taxa interna de retorno? Basta a gente clicar aqui no IRR. Então, FIRR. 9,41. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu coloquei algum número aqui trocado. Vamos repetir. 450 mil. CF0. 4 mil. CFJ, 4.500, negativo, CFJ, 5 mil, negativo, CFJ, 650 mil, agora positivo,
É isso mesmo. CFJ. 6,5 é a taxa de juros. Qual que é o NPV? 79. Aí, gente. Estou digitando alguma coisa errada aqui. Por acaso alguém está percebendo o que eu estou digitando errado aqui? Não. Porque eu fiz isso na minha calculadora e deu certo. Deixa eu colocar aqui, está faltando aquele C que aparece aqui. Ó. Deixa eu ver se isso está interferindo no cálculo. Porque na calculadora minha deu certo. 450. Os valores estão batendo, né? O meu bateu aqui. Estranho, né? Pois é. Mas vamos de novo, não tem problema. 450 negativo CF0. 4.000 negativo CFJ. 4.500. Opa, é negativo primeiro. Negativo CFJ. 5.000 negativo CFJ. 650.000 CFJ. 6,5 é a taxa. Vamos calcular o VPL. Agora deu certo. 43.397. Eu acho que é aquele C que não estava aparecendo ali. R$ 47.339. Estamos entre a letra C e a letra D. O que a gente precisa agora é achar a taxa interna de retorno. 8,95. 8,95. A resposta é a letra C. Pessoal, ficou claro o que eu fiz aqui? Ficou. Então, esse exercício aqui, olha só, uma pessoa, é o mesmo exercício que nós vimos lá do saque. Ele é o exercício 14 de 2017. Tá? Então, eu não vou refazer. A gente já fez esse exercício e a resposta dele é a letra B. Olha só, exatamente o mesmo exercício. Ele estava na prova de 14, depois na prova de 17. E aí, o último exercício da lista que eu tinha aqui para fazer é: no final de um ano, precisarei ter acumulado 228 mil. Para conseguir meus objetivos, farei 2 aplicações financeiras a juros compostos de valores iguais, sendo a primeira hoje e a segunda daqui a 6 meses. Sabendo que o rendimento das aplicações é 10% ao mês, com capitalização mensal, pergunta-se qual o valor dessas aplicações. Pessoal, primeiro ponto é 10% ao mês com capitalização mensal. Esse com capitalização mensal é desnecessário, porque quando a taxa é ao mês, a gente já assume que a incidência de juros, que é a capitalização, ela vai ser mensal. É comum, ou existe um tipo de taxa que a gente chama de taxa nominal, que seria o seguinte: ele poderia falar que é 15% ao trimestre com capitalização mensal. Se fosse assim,
nós temos aqui, ó, o período da taxa e o período da capitalização seria diferente. Nesse caso aqui é igual. Quando é diferente, a gente tem que fazer uma relação. Trimestre para mês é 3. Então, eu vou pegar 15 e vou dividir por 3, eu vou ter uma taxa de 5% ao mês, tá? Então, aqui, essa taxa seria uma taxa nominal e essa uma taxa efetiva, tá? Mas não é o caso. Eu não vi nenhum exercício que usa isso aqui. Então, vamos esquecer isso aqui. Tá? Mas é um tipo de situação que pode acontecer. Bom, então olha só, ele precisa ter, no final de um ano, 228 mil. E aí ele vai fazer 2 depósitos. 2 aplicações financeiras a juros compostos, de taxas de valores iguais, sendo a primeira hoje e a segunda daqui a 6 meses. Então, uma ele vai fazer hoje e a segunda daqui a 6 meses. E o ponto é, ele quer ter 228 mil daqui a um ano. Tá? Então, aqui eu tenho a primeira parcela e a segunda parcela. Pessoal, a resposta desse exercício é a letra E. Mas, ao resolver, eu cheguei na letra D. Por acaso alguém conseguiu chegar na letra E? Vocês viram o livro, a resolução, alguma forma? Alguém fez esse exercício e chegou também na letra D? Eu cheguei na D também. Na D? Pois é, eu não entendi por que letra E, tá? Porque é o seguinte, como ele fala de uma taxa de 10% ao mês, e aqui nós temos um semestre, né? Então, ó, eu deposito hoje, deposito a próxima. Daqui a 6 meses, e eu quero ter 228 mil daqui a um ano. Então, eu tenho aqui 6 meses e tenho aqui 6 meses. Como esse intervalo é igual ao intervalo entre as parcelas, a gente tem aqui uma série antecipada. Certo? No qual eu quero saber o PMT. A taxa é de 10% ao mês. Como o intervalo aqui é semestre, a gente precisa de achar a taxa ao semestre. Então, a taxa que eu quero, que é ao semestre, vai ser 1 mais 0,10 elevado. A taxa que eu quero é ao semestre, a que eu tenho é mensal, menos 1. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar numa taxa de 77,1561% ao semestre. Então, resolvendo o exercício a partir dessa taxa, a gente tem o seguinte, ó, eu quero ter 228 mil daqui a um ano, a taxa de juros é de 77,1561 é a taxa, 2 é o número de parcelas e a série que eu estou trabalhando com ela é uma série antecipada. Qual que é o valor do PMT? 46.435,94. Foi a resposta que eu cheguei nela, que é a letra D. Tá? Então, assim, esse exercício eu não entendi também porque da letra E. Leandro, eu acabei de olhar no livro Passe no IBA, também eles chegaram na letra D. Aí eu conferi o gabarito do IBA, foi a letra E. Então, realmente. Tá, o gabarito é a letra E, mas a resposta é a letra D. O gabarito oficial é a letra E. Mas fazendo os cálculos da letra D, né? Sim, eu não cheguei no outro valor. Realmente. Tá, então tem esse ponto aí também que ficou pendente. Ficou claro, pessoal? Ficou sim. Bom, eu estou à disposição. Os exercícios que você tinha me passado, Rayane, eram esses. Na semana passada eu até pedi ao pessoal se alguém tivesse algum para mandar, mas eu não recebi nenhum. É isso. Qualquer coisa eu estou à disposição. Continuo à disposição, inclusive.
Então, obrigada, Leandro. Leandro, eu tenho. Mas eu não sei se vai dar tempo. Aí eu não sei se pode ser agora ou se eu te mando. O que que é? É um exercício? Pode passar. Deixa eu ver aqui, na verdade. É porque quando eu estava fazendo, eu fui marcando os que não tinha conseguido. Um aqui é o 16 de 2018. Você consegue postar ele aí no... Ou então lê ele para mim. Vixe, é que eu tô só com a resolução aqui. Deixa eu abrir o passe no e-book um segundo. Você tá com ele aberto aí, não, Ryan? Qual que é? É o 16 de 2018. Tô com o livro aberto. Vê aí pra mim, então, por favor. Não, não tem no livro. Ah, tem. Vai compartilhar ele? Lê ele para mim. Tá. Capital de 25.432,36 Espera aí, só centavos. um minuto. Eu acho que foi um erro bem besta, viu, Leandro? Já falando, mas mesmo assim eu não consegui chegar, então resolvi perguntar. Então, Ah, Nathalie, eu acho que porque você não conseguiu. Você fez com a taxa certa? No enunciado a taxa tá trocada. Ah, isso? Foi esse exercício que eu também fiz errado, não dava por nada. Aí eu abri a prova. Você tá brincando? É sério. No livro tá o quê? Tá 2,76 e a taxa certa é 2,67. Ah, não, então eu já resolvi então a questão, né? Foi a Provavelmente mesma que eu errei. porque eu fiz com 2,76. Não dá, né? De jeito nenhum. Não, fiquei assim, gente, mas parece ser uma questão tão fácil, mas mesmo assim não deu. Eu Tá. também errei ela, e eu fiquei olhando e falei, gente, não é possível que eu não tô sabendo fazer isso. Aí eu abri a prova pra confirmar. Dá uma confirmada aí. Eu acho que era por conta da taxa mesmo. 2018, né, prova? Isso. Prova 2018. Bom, pessoal. É isso mesmo, é 2,67 a questão. É a taxa, Então, né? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma. Leandro, deixa eu até te perguntar, tirar uma dúvida. Depois que eu lembrei. Naquele exercício que fala dos metros quadrados, deixa eu só ver qual número que ele é. de deflação, de desvalorização. Isso. Por que a gente não considerou os metros quadrados? Os 75. Bom, Acho que ele é um dos primeiros, né? Ou o primeiro? Esse. porque, na verdade, se nós fizermos a desvalorização por metro quadrado, vai dar a mesma coisa. Ah, Ele pagou 550 mil. aham. Eu entendi que esses 75 metros quadrados não faria muita diferença para a gente. Ah, tá. Tá. Eu tentei fazer aqui e me embolei toda com essa questão. Ficou clara a forma que eu fiz? Ficou. Nossa, bem mais fácil de entender. Eu acho que desenhando é o melhor caminho, né? A gente desenhar a linha do tempo e seguir o raciocínio. Eu não consigo pensar diferente. Não vai, senão não sai, né? Leandra, minha outra dúvida é na questão 20 de 2015, mas eu tô achando que ele segue a mesma lógica porque é de saque de sistema de amortização constante. Eu acho que ele vai seguir a mesma lógica. Você abre ela aí, por favor? Uhum. Pronto, abri. Posso falar? Pode. Pode? Pode. Na compra de um apartamento de 460 mil, Aham.
uma pessoa deu entrada de 100 mil Sim. e financiou o restante em 180 meses. Pelo saque, a taxa de 1% ao mês. O valor do juro pago por ocasião do pagamento da 50, né, não sei como pronuncia, prestação foi? Da parcela número 50? Isso. Ele quer saber o juro? Isso. Tá. O valor do juro pago, isso. Tá. Então é o seguinte, ó, 46 mil é o valor do apartamento, ele deu uma entrada de 100, então quer dizer que ele financiou 360. Certo? Certo. 360, como ele vai pagar com amortização constante, ele vai pagar em 180. Se eu pegar 360 mil, dividir por 180, vai dar uma parcela de uma amortização de 2 mil por parcela. Tá certo? Certo. É isso mesmo? Só... mas na dúvida vamos fazer aqui. 2 mil. Então, na parcela número 49, até a parcela número 49, ele pagou quanto de amortização? 49 vezes 2, 98 mil. Então, ele amortizou 98 mil até pagar, inclusive com a parcela 49. Ele paga 2 mil na primeira, ele paga 2 mil na segunda e 2 mil na 49. Então, ele amortizou 98. 360 menos 98. Então, vamos lá, só para a gente... 360 menos 98, ele está devendo 262 mil. 262 mil vezes 1%, dá 2.620. Você tá brincando. 2.620. Peraí, volto dos 98 para chegar Tá certa a resposta? Primeira coisa. Tá certo. Tá. Então, vamos lá. Como que é? Não é a cada parcela ele não amortiza 2 mil? Sim. Não tá aqui, ó, amortização 2 mil? Uhum. Se ele amortiza 2 mil, quando ele paga... Por que eu estou indo na 49? Porque a pergunta não é o juro da 50? Uhum. O juro da 50 não é calculado a partir do saldo devedor da 49? Uhum. Então, eu preciso saber quanto que ele estará devendo depois de pagar a parcela número 49. 49 vezes 2 mil, que é o valor de cada amortização, dá 48 mil. Se ele amortizou 48 mil de 360, ele está devendo 262 mil. Certo. 1% de 262 mil, 2.620. E se ele perguntasse qual que é o valor da parcela número 50? Ele tem que considerar a amortização. A parcela 50 é 4.620. Certo. Tá resolvido. Entendeu? Eu acho que só tem mais uma. Não, não tem não. Você já tinha resolvido. É que eu fiquei em dúvida. Acho que da minha parte é isso. Beleza. Tem mais alguma aí, ô Rayane? Eu não. Acho que ninguém mais, né? Não podemos finalizar. Beleza, então. Obrigado, viu, Leandro? Leandro, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, por estar aí com a gente de novo. Eu até estava conversando com a professora Letícia na aula que ela deu. Você, assim como ela, você também sempre apoia a Liga em tudo que a gente faz, né? Sempre está aí presente. E muito obrigada pela excelente aula. Na última eu não consegui estar presente, mas eu assisti, foi ótima também. E obrigada. Muito obrigada aí por estar participando. Boa sorte para vocês aí na prova e depois na vida, né? Obrigada, Leandro. Qualquer coisa eu estou à disposição, se eu puder contribuir de alguma forma. Obrigada, boa noite. Agradeço muito. Boa noite, Obrigada. gente. Um abração para vocês aí, até mais. Boa Tchau, noite. tchau, até mais. Valeu, tchau.